energia da semana para quem é do signo de Câncer. Energias que são válidas do dia 22 até o dia 2/11. Tarô, baralho cigano, como sempre, para essa leitura, inclusive para a gente falar sobre relacionamento. Cancerianos, se vocês querem saber sobre os meus atendimentos, tem meu telefone no link do perfil. Vamos ver, caiu uma carta, não vou aceitar, que caiu fora da mesa. Valete de paus com 6 de copas. Cancerianos, o valete de paus é uma energia que quando ele sai, fala muito sobre os valetes em si, né? Eles têm uma característica muito jovial. E a carta de paus, ela fala muito sobre ações que nós tomamos. E quando nós somos jovens, né, cancerianos, nós não tomamos muito atitudes convenientes, né? Tanto é que hoje, você mais adulto, se você voltar lá atrás, muita coisa você vai se sentir envergonhado do que você fez, né? Fala, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Nossa, quando eu tinha 15 anos, eu agia de uma maneira que hoje jamais eu faria. Então, o valete de paus é um pouco isso. Só que aqui a gente tem o 6 de copas. E eu vejo aqui, canceriano, que é como se vocês estivessem tomando algum tipo de atitude na vida de vocês com relação a algo que traz uma nostalgia e que depois vocês podem vir a ficar um pouco envergonhados com relação a isso, tá? O que isso quer dizer, assim, mais literalmente falando, né? Provavelmente há uma energia de saudades aqui, há uma energia de querer procurar alguém, querer falar algo para alguém, querer expressar algo para alguém. Eu não estou falando, gente, porque lembre, pelo amor de Deus, quando eu estou falando saudades, às vezes as pessoas já acham que eu estou falando com relação ao campo afetivo. E nem sempre, gente, a gente sente saudade só de alguém que a gente se relacionou afetivamente, tá? Aqui pode ser algum tipo de amizade que você tenha tido lá no passado e que fez um mal pra você e você sente umas saudades da pessoa e você quer voltar ali, ter contato com a pessoa. E às vezes na impulsividade você vai e manda uma mensagem, né, querendo demonstrar alguma coisa ali, um interesse numa comunicação, e depois você se arrepende. Por quê? Porque pode ser que não seja recíproco, entendeu? E aí isso gera-se aquela energia que eu falei pra vocês, a energia da vergonha. Putz, eu não devia ter mandado mensagem, não devia ter falado com a pessoa, eu não devia ter dito aquilo pra pessoa, mandado aquela mensagem, ligado pra aquela pessoa, entendeu? Porque o 6 de copas é uma pessoa nostálgica, que tá com saudades, que tá querendo ali voltar a alguma questão do passado que ela já viveu. E o valete de paus mostra que talvez seja uma decisão um pouco imatura ainda para ser tomada, tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Olha, temos buquê de rosas com a carta do homem. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? A carta do homem, ele fala muito sobre essa energia, né? De movimento, de fazer, de... Sabe? O homem é um pouco assim, né? Ele faz ali meio que sem pensar e depois ele pensa, né? Então ele age e depois ele pensa. Só que a carta do buquê de rosas mostra muito a surpresa, né? O espanto. Então, não que nós não podemos fazer, mas talvez precisamos amadurecer um pouco a ideia antes de tomar qualquer tipo de atitude, né? Com relação à comunicação ou a algo que está trazendo umas saudades aí pra você, tá? Às vezes, gente, até familiar. Está com saudade de um familiar, você manda uma mensagem esperando uma resposta ali, e às vezes não vem essa resposta. Vamos ver no campo afetivo. Campo afetivo, eita que caiu várias cartas aqui. A roda da fortuna, carta 10 de ouros e caiu 10 de espadas. 10 de ouros com 10 de espadas e a carta da roda da fortuna, cometendo os mesmos erros. Canceriano, aqui há uma repetição, sabe? Se você tá num relacionamento, você tá repetindo os mesmos erros. Se você tá buscando um relacionamento, você tá repetindo os mesmos erros, entendeu? Porque o 10 de espadas é uma derrota mental por algum hábito que eu não consigo mudar.
né? E o 10 de ouros com a roda da fortuna, né? Eu quero viver algo que eu já vivi. E será que o que eu já vivi foi bom? Porque se não foi bom, você deve inconscientemente estar procurando o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação, entendeu? E a roda da fortuna mostra, né? Aquela situação se repetindo, aquele karma voltando realmente para sua vida, tá? Que às vezes a gente acha que é karma, né? Mas não é kármico, gente. Muitas vezes é um padrão inconsciente que nós temos ali de buscar algo que nós já conhecemos. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos estar num relacionamento saudável, porque a gente busca o que nós conhecemos. O novo, o desconhecido para nós é um pouco desafiador. Então nós buscamos o que nós conhecemos já. Carta do Sol com a carta da âncora. Aqui mostra, né, que você precisa ter um pouco mais de segurança com aquilo que você quer. Saber mais o que você quer, porque a carta do Sol, né, eu preciso ter muita clareza no que eu quero. Só que eu preciso observar também se o que eu quero não é o que eu já tive, por mais ruim que tenha sido a situação, perdão. Né, que tenha sido ruim a situação. Então, analisa um pouco mais, tenta mudar um pouco essa história de buscar algo repetitivo na sua vida. E se você está num relacionamento, vocês estão cometendo os mesmos erros, né? Aí fala que vai mudar, fala que vai melhorar, fala que vai fazer diferente e as coisas não mudam, as coisas não mudam. Elas mudam por um curto período de tempo, né? Então parece que precisa ali realmente de uma medida mais drástica para fazer com que um padrão seja quebrado dentro do campo afetivo. Boa sorte.